O que faz com que muitas pessoas boas, honestas, verdadeiras, não tenham uma vida que ela até acredita que é possível, é por causa das suas crenças. Tudo que uma pessoa crê, só crê porque alguém falou. Esse turbilhão de palavras, de informações, nelas estão contida a vida e nelas estão contida a morte. Se nós formos para Efésios 1, onde está escrito: bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual já nos abençoou com todas as sortes de bênção. Essas bênçãos estão aonde? Nas regiões celestiais, em Cristo Jesus. Que região é essa? As palavras que eu falo são espírito e vida, disse Jesus. Quando uma pessoa entende isto, entende que a palavra de Deus, que é soberana, ela é recheada de vida. Nela não tem escassez, nela não tem medo, nela não tem limitações, nela não tem doenças. Deus, na natureza divina, na natureza de Deus, Deus não reconhece doença, Deus não reconhece fracasso, Deus não reconhece a morte. Tanto é que quando Jesus chegou lá na casa de Jairo, que disseram: a menina já morreu. Ele disse: não, a menina dorme. A menina já morreu. Por acaso nós não conhecemos a morte? Disse umas senhoras que estavam lá dando apoio para a família. Aí Jesus disse: olha, vocês conhecem a morte, eu, porém, conheço a vida. Aí está mais do que provado que ele não reconhece a morte. Na natureza de Deus, ele não reconhece, não existe algo, nada que se assemelhe à morte. Eu vim para que tenha vida e vida com abundância. O problema é que o ladrão, que também são palavras, é nela que está a morte. Voltando para Efésios, no capítulo 6, no verso 12, o mesmo escritor que escreveu o primeiro, escreveu o 6, obviamente foi Paulo, e disse: a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, mas contra principados, contra a potestade, contra as forças da maldade, nas regiões celestiais, ou seja, nas regiões das palavras, das informações, do Espírito. Se na palavra de Deus está a vida, na palavra do ladrão, que é o diabo, está a morte. Se Jesus é a vida, o diabo é a morte. Então o que acontece? As pessoas recebem a semente da morte como se fosse de Deus, falada por homens que eles respeitam, por homens que, não vou questionar se é, homens que muitas vezes até pode ser honesto, verdadeiro, não vou entrar no mérito, no caráter da pessoa, mas não faz diferença. Uma palavra distorcida da verdade, que não é verdadeira, falada por um homem sério, por um homem honesto. Não faz diferença porque recebeu. Veja só, se um homem honesto plantar uma semente de quiabo, nasce o quê? Quiabo. Se um homem honesto plantar uma semente de veneno, nasce o quê? Veneno. Se um homem infiel, desonesto, plantar uma semente de arroz, nasce o quê? Arroz. Se um homem desonesto plantar uma semente de quê? Sei lá, de qualquer coisa venenosa, nasce o quê? A coisa venenosa. Então, não é pelo fato da pessoa ser séria, da pessoa ser verdadeira, da pessoa ser uma pessoa decente, mas se o que ele falou não é verdade, alguém recebeu essa palavra como verdade, então você saberá se a tua fé está de comum acordo com a vida, com o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus, que não é a religião, ele é o caminho, a verdade e a vida. Você quer saber? Olha os resultados. Olha os resultados. Jamais alguém duvidaria, ao chegar, olhar um pé de limão, jamais alguém duvidaria que ali se plantou uma semente de maçã. Não. Naturalmente, se vê o limão, porque sabe que foi plantado no solo, a semente do limão. Seria a mesma coisa uma pessoa querer justificar. O que ela tem é a escassez, o que ela tem é a frustração, ela trabalha e a coisa não flui, mas ela continua acreditando que a sua fé está tudo certinho. Não tem nada errado com ela. É falta de humildade. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Pode ter certeza, pelos frutos se conhece a árvore ou as árvores. Pelos resultados da sua vida se saberá as tuas crenças. Não tem jeito, ninguém muda isso. Só muda isto entrando pelo princípio, pela porta, pela palavra. Ouvir
e ouvir até eliminar as dúvidas. Por cada dor, por cada sofrimento, por cada fracasso, por cada frustração que você sofre aqui fora, essa frustração veio das tuas raízes, veio do teu espírito, veio das tuas dúvidas, veio das tuas crenças distorcidas, tuas crenças limitantes. Pode ter certeza, naquilo que você tem como verdade, muitas das coisas que você tem como verdade, de fato não é verdade. O Senhor Jesus ele diz, cuidado para a luz que tu achar que é luz, não seja treva. Ele, o Senhor Jesus, é vida. Ele só veio para que nós tivéssemos vida e vida com abundância. Concernente às finanças, a maioria das pessoas verdadeiras, sinceras, a sua fé concernente a dinheiro está errada. Por quê? Porque foram implantadas no seu interior palavras contrárias, palavra que faz com que elas tenham medo de prosperar. Foi distorcido muitas vezes a palavra que está na Bíblia, com o propósito, com a finalidade boa, e foram distorcidos. Então é esta a razão que muitas pessoas não prosperam na vida. Elas trabalham, elas são verdadeiras, elas se esforçam. Lembra de quando o Senhor Jesus multiplicou os pães no deserto? Viu como ele não se esforçou? Ele não se esforçou, ele apenas creu. Aí você pode dizer assim, mas aquilo foi Jesus. Já começa a notar a diferença. Porque o próprio Senhor Jesus, ele disse, as obras que eu faço, vós farão também. Se nós somos da espécie do Pai, se nós somos da espécie de Jesus, o que ele fez, obviamente, é para que nós façamos também. Lembra do caso de Pedro? Ele tinha pescado uma noite inteira. Você sabe da história. O que você deve entender é o exemplo da história. Existem pessoas que trabalham a vida inteira com a força do braço, sem saber que esse modelo de trabalhar, essa maneira competitiva, é exatamente a maneira que a Bíblia reprova. Não sabeis que o mundo está no maligno. Essa maneira competitiva, essa maneira de disputa, de competição, esse espírito não é o espírito de Deus. É por causa desse espírito que países lutam contra países, que a guerra de nações contra nação, competição de empresa para empresa, cada um quer se apropriar do que é do outro. Isto porque ele não entendeu a fonte da vida. Porque quando uma pessoa entende a fonte da vida, ela vê que não é necessário. É aquilo que aconteceu com Pedro. Ele não fez esforço nenhum além de recolher todos os peixes para o seu barco. Ele tinha trabalhado uma noite inteira. Quem sabe você trabalhou o ano inteiro. Então uma coisa é certa, da maneira que você fez, você já sabe que não funciona. Então pare, criatura, para me ouvir. Existe uma fonte, e nessa fonte você não vai se esforçar. O teu esforço está tão somente em dar vida à ideia que Deus te dá, à direção que Deus te dá. Plante uma semente em um solo, o solo não se esforça para brotar aquela semente. É claro que é uma força ali, mas a força de Deus, é a força da energia, a ponto de abrir o solo, muitas vezes, até remover pedra. Aí você pega naquele elemento, naquela raizinha amarelada, branca, você quebra com a mão, mas como pode? Uma coisa tão simples, abrir o solo, a força da energia. É essa mesma força que quando você receber ela te faz prosperar na vida. Ela vai chamar à existência aquilo que a tua fé alcançou. É esta a fé que faz a transmutação das coisas invisíveis para as coisas naturais, onde você pode tocar. É essa fé que agrada a Deus. Sem essa fé você não agrada a Deus. Essa força, essa energia é a mesma que Deus usou lá no princípio. No princípio, o Espírito de Deus pairava sobre a fonte do abismo. E Deus chamou à existência as coisas que hoje existem. E o universo é sustentado por essa força. E é lá em Hebreus que diz, a fé é isto, a fé é essa convicção que chama à existência as coisas que se espera. Você não se esforça. Jesus não se esforçou para multiplicar os pães. É mais fácil. Pela palavra você se torna um gigante. Não é à toa que a palavra diz, tudo eu posso nele que nos fortalece.
Se a minha palavra estiver em vós e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiser, ou tudo o que quiserdes, que vos será feito. Então experimente. Eu lhe pergunto, qual seria mais fácil? Moisés levar aquele povo, quase 3 milhões de pessoas, crianças, velhos, nadando, ou alugar barco, ou fazer alguma coisa desse tipo? Qual era mais fácil? Ou tocar nas águas? Mas perceba, Moisés não estava acreditando a princípio. Era tão fácil que ele não acreditava. Até que Deus disse: Moisés, até quando você vai orar, Moisés? Até quando você vai clamar a mim? Toque nas águas, Moisés. O que era difícil ou impossível. Quando Moisés obedeceu a palavra, tocou na palavra, o mar se abriu. Talvez tenha sido isto que você tem feito esse ano inteiro. Você tem lutado, você tem trabalhado, e você está lá clamando a Deus, você está orando, você está fazendo campanha. Experimente colocar uma semente de maçã. Aí comece a orar, determina em nome do Senhor Jesus que essa semente de maçã se transforme em uma semente de abacate. Chame seus irmãos de fé, pegue na mão do outro, faz aquele sarapaté, faz aquele movimento. Eu determino que essa semente não vai conseguir. É a mesma coisa, a semente que está em você, as tuas crenças, a tua fé, é o que está chamando o resultado do que se vê, sem mais e sem menos. Não se muda isto pela força, fazendo campanha, pegando na mão do outro, orando, falando em línguas. Não se muda isto. Assim como você não consegue mudar, se plantar a semente de milho, nasce milho. Ninguém convence a natureza, ninguém manipula Deus, ninguém manipula a natureza. É a mesma coisa. Você não vai conseguir de outra maneira. Mas quando você tirou as tuas dúvidas, então vai lá, meu irmãozinho. É da vontade de Deus que você prospere da vida. Olha lá, Deuteronômio dizendo: Deus quer que você prospere em tudo que coloca as suas mãos. Deus abriu para você o seu bom tesouro. Deus quer que você tenha para emprestar e não haverá necessidade de tomar emprestado. Se você mora no campo, Ele quer que as tuas crias, nenhuma delas perca as suas crias. Se você trabalha na cidade, o seu comércio, Deus quer que ele prospere. Independe de onde você trabalha, qual seja a tua área de atuação. Se você tocou na energia da vida, se você tocou na fonte, você vai prosperar. Deus está em você, se realizando juntamente com você. Se você gostou do assunto, já se inscreva no canal, já dê seu like, seu comentário e não deixe de clicar naquele sininho para receber em primeira mão todas as vezes que eu colocarmos um vídeo novo. Até o próximo vídeo. Para você que tem sonhos perdidos, essa partida ainda não terminou. Basta você crer no Deus do impossível. Você vai ver teus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta. Você vai ver seus sonhos baterem em sua porta, dizendo a você: estava perdido, mas estou de volta.